Ok. Oi, gente, boa noite. Aqui quem está falando é Marisa Maracás. Estamos começando essa aula maravilhosa, né? Falando um pouco sobre as feridas emocionais, falando um pouco sobre os traços, o que que acontece exatamente com a gente, que a gente não consegue ver, como diz o povo, né? A gente só vê escuro, não consegue ver, digamos, a luz em lugar nenhum. Então, isso, depois dessa aula, eu tenho certeza que você vai entender. A luz vai estar sempre em você. Tudo parte de você, tudo parte de mim, tudo parte da Sandra, tudo parte da Valquíria, tudo parte da Kátia, tudo parte da gente. É em nós, tudo aquilo que a gente precisa. Então, por isso que é importante a gente entender quais são esses períodos que aconteceram essas feridas e como essas feridas foram potencializadas para que eu possa também curá-las. E o que eu digo para vocês é: toda e qualquer ferida tem cura. Então, não fique aí pensando que a dor que você está sentindo pode ser a dor maior do mundo, mas ela tem cura. Você pode estar passando pelo maior problema do mundo, mas ele tem cura. Só precisa você querer sair de onde você está. Eu sei que tem pessoas que estão sofrendo, mas sofrendo muito. Mas não existe sofrimento que a gente não pode corrigir esse sofrimento. Principalmente entendendo as nossas feridas emocionais, entendendo como a gente pode, como que a gente entrou, como que a gente teve essas feridas, porque a gente sempre fala, né, que para ficar bonita, né, deixa eu ver, ai, Camilinha linda, oi, meu amor, para a gente ficar bonita, a gente precisa sofrer. As feridas emocionais é a mesma coisa. Para a gente cicatrizar uma ferida, arde. Para a gente cicatrizar uma ferida na pele, ela dói, ela queima. Nas feridas emocionais é a mesma coisa. A gente precisa voltar, a gente precisa entender como que aconteceu, quem que estava envolvido, quando foi, para que a gente possa identificar isso, para que a gente vá lá e a gente possa curar tudo isso. Gente, chegou mais uma baianinha aqui. A sala tá cheia de baianinhas. Sandra, Camila é de Salvador, uma pessoa estupenda, linda, maravilhosa. Ai, que legal, tem bastante. Olha, aqui, né, na internet, eu estou encontrando bastante gente de Salvador. De Salvador, Camila Carvalho é outra terapeuta maravilhosa, faz um trabalho lindo, principalmente com o visual da gente, tá, gente? Entende muito, já dá para você ver como é que ela tá sentada ali na fotinha dela, né? Linda e maravilhosa. Então vamos lá, gente, eu vou abrir aqui a minha apresentação. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar. E deixa eu. Ah, não, tenho que começar. Toda vez eu começo primeiro gravando. Nada de condivisão. Tenho que condividir. Vamos lá. Uhum. Agora sim. Eu só sei. Vou deixar aqui vocês aqui do ladinho. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, podem ficar à vontade de perguntar, tá, gente? Então vamos lá, como você já sabe, eu me chamo Marisa Maracás. Vamos falar um pouco sobre as feridas emocionais, mas as feridas emocionais da primeira infância, que quando você entende essas 5 feridas da primeira infância, o resto fica fácil, tá? Então, primeiro de tudo, eu quero falar sobre essa dinâmica que eu, Marisa, faço todos os dias de manhã e que eu falo para você uma coisa, isso aqui transforma. Porque eu tenho certeza que se eu perguntar para você que está assistindo agora e para você que vai assistir depois essa apresentação, eu tenho certeza que se eu perguntar se você se abraça de manhã, você vai me dizer que não. Você vai começar o dia falando com qualquer pessoa, menos com você. E nós precisamos desse momento. De manhã, quando a gente acorda, eu sempre falo com 2 pessoas. Eu e Deus. Eu e o Espírito Santo de Deus que é dentro de mim. Isso para mim é importantíssimo. Falar com essas 2 pessoas, porque eu vou depender o dia inteiro de fazer as outras pessoas estarem bem. Primeiro de tudo, eu estar bem, mas fazer outras pessoas estarem bem, eu vou precisar dessas 2 pessoas, o Espírito Santo e eu.
Então, eu tenho que estar muito bem. Então, de manhã eu acordo, como você já sabe, abro os meus braços, respiro, ponho o meu pé no chão, abraço o Espírito Santo de Deus, me abraço, agradeço a Ele como vai ser o meu dia. Eu já determino, tá, gente? Eu já determino. Eu já falo como vai ser o meu dia, eu já agradeço a Ele. Eu começo já agradecendo pelo momento que Ele me deu de levantar, de acordar, de colocar o meu pé no chão, de poder viver 24 horas daquele dia juntamente com Ele, ajudando, servindo outras pessoas. E eu falo o que que eu vou fazer, se eu vou fazer paciente, se eu vou fazer alguma palestra, onde eu vou, eu já falo aquilo, já declaro, já agradeço pelo meu dia. Depois eu me abraço, né? Me abraço, agradeço pela oportunidade que a Má está dando, né? Daquilo acontecer, dessa minha conexão com Deus, agradeço a ela pelo dia que ela vai me proporcionar naquele momento, e aí eu saio. Então, essa é a dinâmica do abraço que eu faço todos os dias e que eu saio de casa leve, tranquila, não existe mais o acordar atrasada, sair correndo sem pensar em nada. Então, eu primeiro me conecto com essas duas pessoas que são as mais importantes para poder o meu dia ficar bem lindo e maravilhoso. Depois disso, né, eu quero começar aqui falando um pouquinho. Deixa eu tirar isso aqui para cá. Ok. Quem sou eu? É, se fosse algum tempo atrás, gente, eu não ia nem falar quem sou eu. Ontem na aula, né, Sandra, eu até falei eu fiz uma aula, foi muito legal, e eu até falei que a gente não gosta de falar da gente. A gente vai apresentar um plano de negócio, a gente vai apresentar um produto que a gente trabalha, a gente sabe falar de todo mundo, mas a gente não sabe falar da gente. E principalmente quando as coisas são boas. Eu não sei falar as coisas boas de mim. Uma coisa que eu sempre falava para a Kátia é que a gente precisa se pegar nos mínimos resultados. Ah, eu aprendi a fazer algo. Ah, mas é pequeno. E daí? Mas eu aprendi. Nossa, hoje eu consigo entrar no aplicativo do celular ou fazer qualquer coisa do meu banco do celular. E eu não sabia isso. Ótimo, isso é um resultado, gente, na vida da gente. Então, a gente tem que começar já por ali. Se fosse algum tempo atrás, eu ia saltar aqui, eu ia dizer, quem sou eu? Eu já ia saltar. Eu já ia saltar, não ia nem dizer nada. Mas hoje eu tenho orgulho de dizer quem sou eu. Porque, em primeiro lugar, eu sou a filha amada do meu Criador. Eu sou a Marisa que ele mandou vir aqui. Eu não vim aqui na Terra porque decidiu ele. Eu posso até ter decidido energeticamente, mas foi ele que também, a família onde eu ia crescer, como que ia ser. Mas existe, né, aqueles que acreditam que a gente pode ter escolhido a família, mas eu acredito que foi ele quem escolheu tudo. Então, em primeiro lugar, eu sou. Antes de eu, isso é o eu sou. Eu sou filha amada do meu Criador. O resto é tudo função, como fala o Pablo Marçal, né? Mas essa criatura, filha do nosso Criador, tem 50 anos, essa slides é antiga, casada, brasileira, adora novidades, adora um desafio, paga qualquer coisa para entrar em um desafio, entrar em novas coisas, porque eu sei que ali eu estou aprendendo. Então, eu adoro desafios e eu não sei quantas pessoas vocês já ouviram falar nisso, mas eu adoro um problema. Eu não procuro problemas, mas eu gosto quando acontece um problema na minha vida. Sabe por quê? Porque eu já penso na solução do problema. E eu sei que se é um problema novo, eu estou tendo uma oportunidade de crescimento. Quando eu realizar aquilo, quando eu resolver, eu, eu tenho certeza que eu vou ser uma nova pessoa. Então, por isso que eu gosto de resolver, de dar soluções para situações. Eu não chamo problemas, mas eu chamo situações. Existem situações na vida da gente que a gente precisa dar uma solução. Hum, A única coisa que eu digo para vocês, no dia que vocês aprenderem a dar soluções para essas situações, vocês vão ver que vocês vão ficar craque. E cada dia uma solução diferente vai fazer a gente crescer, 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 crescer cada vez mais. Eu sou baiana, vim da Bahia, lá de Valença. Sou a segunda filha de 7 filhos.
dois dos meus irmãos, era pequenininho, faleceu quando era pequeno, os dois faleceram quando era pequeno, nós somos em 5. E eu, com 16 anos, gente, eu já estava trabalhando em uma casa, em um hospital, era o meu sonho, e ser enfermeira não, eu queria cuidar de pessoas. Eu queria cuidar de gente porque eu aprendi isso com o meu avô, cuidar, dos animais, cuidar, eu gostava de ver sangue, então isso para mim era a coisa que mais me estimulava. E aí, com 16 anos, eu já estava na casa, eu já estava trabalhando no hospital, na Santa Casa de Misericórdia, lá de Valença. Depois disso, eu saí, fui em busca dos meus objetivos. E o meu objetivo era estudar cada vez mais. Eu queria muito, na época, fazer medicina, mas eu não tive condições, não me lamento por isso. Agradeço a Deus porque eu fiz a enfermagem e hoje, graças a Deus, aprendi muita coisa. E chegou até o momento onde Deus me pediu para fazer outras coisas. E aqui, isso que eu estou fazendo é exatamente o que ele me pediu, cuidar de pessoas. Mas não parar, mas era um momento de cuidar também das feridas emocionais, não só das feridas cutâneas. Até aquele momento, quando ele tinha falado comigo, eu cuidava das feridas cutâneas, eu cuidava da ferida da pele. E ouvi Deus pedir para mim, não só uma vez, mas 3 vezes ele falou comigo que estava no momento de eu cuidar de feridas emocionais. E foi ali que a minha trajetória começou. Ou melhor, voltando, não começou ali. Gente, por intuição e por uma vontade que eu tinha, desde 2016 eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal, porque até eu tenho 50 anos, gente, até 2016. Eu nunca tinha feito um curso de desenvolvimento pessoal. Os livros que eu estudava era medicina, era enfermagem, era cuidados, enfermeirísticos. Eu não existia na minha cabeça outro tipo de livro. Entrando no network marketing, tá? Eu comecei a participar daqueles cursos e eu comecei, querendo ou não, querer descobrir o porquê aquele povo queria tanto fazer a gente crescer, a gente entender o nosso poder. E foi aí que começou a minha busca pelo desenvolvimento pessoal. Eu fiz coach, programação neurolinguística aqui na Itália. E aí, de repente, quando Deus me pede isso, um belo dia eu estava sentada ali no sofá e eu lembrei, falei assim, meu Deus, como o Senhor é perfeito. Eu fiz programação neurolinguística, eu só sentia que eu tinha que fazer. Eu fiz coach, eu só sentia que eu tinha que fazer. Eu fiz vários cursos de desenvolvimento pessoal, eu só sabia que eu tinha que fazer. Hoje eu entendo por quê. Porque hoje, se eu não tivesse feito tudo isso de curso, a bagagem que eu tenho hoje não seria o suficiente para estar falando de feridas emocionais, e sim estar dando aula para enfermeiros, para técnicos, que fosse para outros, mas não para feridas emocionais. E hoje eu entendo por que ele quis que eu estudasse tudo isso. E é por isso que eu digo para vocês: confia. Confia no Pai que o sucesso sai, tá, gente? Ele é maravilhoso. Feridas emocionais. Gente, feridas emocionais são os nossos, digamos que é todo e qualquer resultado de situações que nós vivemos na nossa vida, tá? De conflitos, de mágoa, que acabaram machucando a gente profundamente. Isso são feridas emocionais. Nós também podemos incluir feridas emocionais, aquelas vivências dolorosas que a gente teve, tá? Como abuso, não só abuso sexual. Quando a gente fala de abuso, a pessoa já leva já súbito para o abuso sexual. Não, gente, pode ser um abuso verbal, pode ser um abuso de poder. Tem tantas formas de abuso que machuca e fere a gente, tá? Isso são as feridas emocionais normais que a gente fala. Só que essas feridas que aconteceram no percurso da nossa vida, tem outras feridas que são as feridas emocionais da primeira infância, que impacta muito nessas feridas aqui. Então, essas feridas emocionais da primeira infância são exatamente essas 5, tá? A gente trata sempre essas 5 feridas. Por que essas 5 feridas? Porque quando a gente estava lá, que a gente era um embrião, que a gente estava já lá no útero da mãe, deu início ali, né, no período da gestação,
é o que a gente chama de mielinização. A mielinização nada mais é do que do processo de encapamento, digamos assim, ou dos nossos neurônios. Imagina que o neurônio é um fio. São os nossos neurônios que vai passar informação para todas as nossas células. Então, esses neurônios, para que essas células elas não fossem danejadas, e essa informação não fosse chegar na gente como teria que chegar, Deus falou: "Não, eu vou encapar isso aqui. Eu vou fazer uma cobertura nessa célula. Eu vou deixar isso aqui simplesmente coberto para que não tenha digamos, uma perda dessa informação que tem que chegar nas outras células. E aí, o que acontece é onde dá o início da mielinização, que é um processo natural, tá, gente? Aqui, quando eu falo para você de rejeição, de abandono, de manipulação, de humilhação, de traição, eu estou falando de um processo natural que aconteceu no nosso corpo. E ele começa a acontecer na cabeça. Por quê? Porque é exatamente a primeira dor, né, que a gente fala que é a nossa primeira ferida emocional, que é a rejeição, é exatamente no período que estava sendo mielinizado essa parte do nosso corpo, que é a cabeça, é o cérebro. Então, essa parte tinha que começar daqui, que é o início da coluna. Então, vai do início da nossa cervical até o final, que é o cóccix, que é o último ossinho que a gente tem. Então, essa mielinização dos neurônios começaram ali. E a gente imagine um fio que quando eu corto esse fio, se eu tocar nele, dá choque. Os neurônios é a mesma coisa. Se você tem rompimento da bainha de mielina, o que acontece? Essas informações não chegam junto, não chega como deveria chegar. E por isso que causa tem tantas doenças. O Deus, quando ele encapou aquilo ali, ele queria que as nossas mensagens chegassem certinhas, que não existisse isso. Só que por outros fatores, tem muita gente que acaba adoecendo exatamente digamos, um déficit daquela bainha de mielina. E é isso que eu quero que vocês entendam não depende de mim, ou não dependeu da minha mãe, não dependeu de nada. Isso teria que acontecer, tá? Essas dores a gente teria que passar. Hoje nós falamos dores, mas isso foram percepções que aquela criança que vocês tiveram, que eu tive, no período da gestação até 5/7 anos. Então, isso aqui foram as percepções que nós tivemos no período natural da melinização do nosso corpo. Então, quando estava acontecendo a melinização da parte cervical, a percepção que eu tinha eu lá no útero da minha mãe é que quando eu me mexia ou quando eu estava toda bonitinha lá dentro e que essa parte da cabeça estava sendo mielinizada, minha mãe, imagine você que acontecia alguma coisa, a minha irmã não estava bem, ou meu pai dizia alguma coisa, alguém dizia alguma coisa para minha mãe e o útero dela fazia isso. O que esse embrião o que esse feto que estava aqui dentro pensa? A percepção dele é: ninguém gosta de mim, me rejeitam, não querem que eu me mexa. No meu mundo tão grande, mas ninguém gosta de mim. Então, por que ele pensava assim? Porque no período que a gente fala que é sempre aquele período da gestação, por coisas naturais, tá, gente? A mãe às vezes se alimentou, teve alguma dor, alguma coisa, alguma percepção, e ela contrai. É normal que a mãe tenha essa contração, mas a criança não achava isso, a criança não sabe disso. A mãe sabe, mas a criança não sabe. Então, quando contraía, a criança se sentia isolada, rejeitada. Só que como ela estava ali na mãe, tá? O que que ela pensava? Tá, eu vou ficar quietinha aqui no meu canto, eu não vou me mexer. Então, por isso que a criança que tem o traço de caráter esquizoide, que tem a dor como a rejeição, ela tem essa cabeça um pouco maior, as orelhas um pouco maior,
tá? Não é aquela orelha pequenininha, uns olhos pequenininhos. Por quê? Porque ele deu importância a usar a cabeça. Porque ele ficava quietinho, então ele pensava muito, ele tem uma criatividade muito. Esse cara aqui é muito criativo. A mulher, o homem que tem, digamos, a dor da rejeição, ela é muito, muito criativa. Então, por isso que a gente também chama do criativo. A gente, em muitos lugares, a gente vai ouvir falar o traço de caráter do criativo. E por quê? Porque a gente não dá a dor, a gente não fala da rejeição, mas a gente fala exatamente do dom que a pessoa tem, do superpoder que a pessoa tem, que é a criatividade. Todos vocês que estão aqui e todos vocês que vão assistir depois, e você que está assistindo depois, você também tem a criatividade. A gente só precisa descobrir o quanto. Então, mas você tem muitas ideias aí na tua cabecinha, você é criativo, só precisa determinar dentro dessas 5 feridas qual é a porcentagem desse traço de caráter, do esquizoide e dos outros também, mas todos nós temos. Então, iniciou lá, tá? Lá na gestação, a dor existencial dele é a rejeição e o superpoder dele é a criatividade, é uma pessoa muito idealista, sabe aquela pessoa, tem muitas ideias também, e é aquela pessoa que adora resolver coisas. Adora você pedir para ela assim, ó, se ela chegar aqui, isso aqui tiver quebrado e não existir como consertar, essa pessoa vai conseguir. Essa pessoa vai conseguir. Então, essa pessoa, ela adora. A Sandra tem uma dessa em casa, tá, Sandrinha? Ela adora ficar quietinha, mas ela observa muito, ela gosta do cantinho dela e ela é extremamente inteligente. Então, essa pessoa tem o traço de caráter esquizoide. Mais uma coisa, aprendam a respeitar o espaço dessa pessoa. Aprenda a respeitar aquele momento dela de ficar sozinha, aquele momento dele de ficar sozinha. Você que tem um marido que se identifica com uma pessoa assim, o corpo dele, deixa eu falar do corpo, porque aí a gente já começa a identificar alguns amigos, marido, pai, mãe, que seja assim. O corpo é longo, essa pessoa, ela é longa. Sabe aquele que a gente fala assim, lá na Bahia a gente fala, já vai aquele comprido sem roda. É essa pessoa. Ele é longo, os braços longos, os dedos compridos, tá? Os lábios são bem fininhos. Por quê? Porque ele não estava preocupado com o resto do corpo. Ele estava preocupado com a parte do cérebro, a melianização, que são. Imagine que os neurônios dele estavam assim, ó, exatamente nessa parte da cabeça. Então, era ali onde tinha mais atividade neural. E por isso que o cara ficou inteligente. Ele resolve qualquer coisa que você quiser, adora matemática, computador, gosta de coisas novas, ele gosta de inovar, ele gosta sempre de coisas que sejam diferentes. Ele não gosta, ele só gosta do cantinho dele. Mas ele gosta de coisas novas que chame, sabe, o cérebro dele, que coloque a mente dele para trabalhar. Vamos lá, esse aqui é o traço de caráter oral, que é o que a gente chama da comunicadora. Essa comunicadora é quando os neurônios dessa pessoa, comunicador, aqui está uma, tá, gente, na frente de vocês, estava sendo mielinizado, ele estava sendo mielinizado nessa parte, ó, nessa parte aqui do pescoço, nessa parte aqui do tórax e na boca. Então, imagine você que essa pessoa ela tem uma grande sensibilidade na boca. Então, toda pessoa oral ela tem uma tendência ou a ser professora ou a ser comunicadora, porque o forte dela é se comunicar. Então, por isso que eu estou aqui e não tenho nem vergonha, como dizia minha mãe. Você tem vergonha de ficar falando aí? Não, menina, tem nem vergonha de falar. E essa pessoa essa melinização dela estava acontecendo exatamente no período da amamentação. O período dela, da mielinização, era no período da amamentação. A gente não pode esquecer que isso aqui é natural. A melinização é natural, tá? Era um processo natural que estava acontecendo, mas a percepção dessa pessoa, a percepção da Marisa, quando a minha mãe me colocava lá no berço, ou que me deixava na cadeirinha que ia ver a minha irmã, era que ela estava me abandonando. Na minha cabeça, na cabeça de quem tem um traço de oralidade alta, é que a mãe me abandonou. A minha mãe, agora, eu nem sabia que a minha mãe estava com a minha irmã ou não. Ela só não estava comigo, então ela me abandonou.
A mãe está limpando a casa, a mãe foi lá no rio pegar água, sei lá, foi fazer alguma coisa, mas na cabeça daquela criança ela foi abandonada. Então a percepção que ela tinha era: se não tem ninguém aqui comigo, me abandonaram. Essa pessoa vai ter dificuldade de fazer o que se ela estiver na dor? De entender, principalmente ela mesma, porque ela acha que ela foi abandonada por todos e por todos. Então, ela não acredita nela. Ela, tudo que ela vai fazer, ela tem dificuldade porque ela não tem autoestima, né? É baixa estima mesmo. Ela não acredita nela, porque quem deveria acreditar não acreditou que seriam os familiares. Então, ela não consegue dar um passo em avante, por quê? Porque ela é como se ela tivesse ferma ali naquele lugar, pregada naquele lugar, porque todo mundo abandonou ela. E essa é a sensação que ela teve de criança, mas ela carrega isso até ficar adulta. Eu digo para vocês que eu tinha isso, eu tinha a ferida do abandono até pouco tempo atrás. Quando eu comecei a estudar tudo isso, eu queria entender porque eu sentia essa, sabe, aquela coisa assim que às vezes eu estava super bem, super alegre, mas eu sentia aquela coisa dentro de mim, aquela vontade de chorar, aquela vontade de, sei lá, é como se fosse um vazio dentro de mim. E aí eu descubro que isso faz parte do traço da oralidade. A pessoa que tem uma oralidade alta, às vezes ela precisa só chorar, tá, gente? Porque ela se sente, ela serve todo mundo. Ela é a mãezona. Essa daqui é própria mãezona. Ela quer servir todo mundo, ela quer ajudar todo mundo, mas ela esquece dela. Ela é capaz de pegar o salário dela, dar para a família inteira e esquecer dela. Então, essa pessoa precisa de cuidados, ela precisa entender que ela precisa cuidar dela mesma. Ela não vai cuidar, ela não vai conseguir cuidar do marido, ela não vai conseguir cuidar do filho, ela não vai conseguir cuidar de pai, de mãe, de amigos, de ninguém, se primeiro ela não colocar na cabeça dela que ela precisa de cuidar dela. Por quê? Porque a vida inteira ela cuidou de todo mundo, menos dela. Então começa você que tem um traço de oralidade alta, começa a olhar para você, começa a ver as tuas necessidades, começa a perguntar para você o que que você precisa, o que que você necessita para estar bem hoje e vai lá e faz e executa, que aí você vai ver como você vai ficar bem. Outra coisa é, hoje eu acordei mal, nossa, meu Deus, que sensação ruim, chora. Chora, porque vai passar. Se você tem o traço de oralidade alta, vai passar. Por que vai passar? Porque imagina você que isso aqui é como se estivesse pegando fogo dentro de você. E o teu coração, como você acolhe todo mundo, ele está cheio. Ele está cheio. Então você precisa esvaziá-lo, você precisa jogar isso para fora. Quando você chora, você se alivia. Não esqueça que a água é o único elemento da natureza que a gente fala que cura tudo, né? Que lava tudo, é a água. Então, quando você chora, que você derrama bastante lágrima, é como se você se lavasse. Então, é isso que a gente precisa de vez em quando fazer, chorar. O corpinho, ela ela não é, a gente não é gorda, tá? A gente é fofinha, vontade de levar para casa, vontade de pegar a Sandra assim, ó, e apertar e morder o braço. Por quê? Porque ela tem um traço de oralidade alto também. A Valquíria é outra, a Kátia também. E simplesmente a gente gosta de falar, a gente se deixasse, a gente fica falando o dia inteiro. Então vamos lá para o terceiro traço de caráter. O que eu quero e eu volto a falar. Isso aqui é natural, tá? Isso aqui é um processo natural. Você fala assim, ai, mas essa criança aqui, ela tinha o quê? Em torno de 2 anos, 2 anos e meio, e ela já tinha a percepção, tá? Ela já tinha a percepção do quê? Da manipulação. Ela já manipulava. E aí a gente fala assim, nossa, mas é muito precoce. Não, gente. Porque essa criança, sabe quando a criança começa a dar os primeiros passos, que a mãe fala assim: meu amor, como você é lindo, que maravilha! Nos primeiros passos acontece isso. Esse traço de caráter, ele simplesmente, né, essa criança que estava ali, ele não sabia que isso era um traço de caráter que estava moldando o corpo dele e que ele ia ficar com essa estrutura aqui em cima mais alto, um tórax alto, né, e uma cintura fina. Por quê? Porque
era no tórax que estava sendo mielinizado. Então, a força dele está aqui na espala, mas se você for ver o resto do corpo, ele não tem força. Então, ele é um triângulo invertido. A gente fala que ele é próprio assim, largo em cima e curto embaixo. Curto não, murcho embaixo, né? Não tem uma estrutura como tem aqui em cima, é sempre mais alta. Quando a mãe ou o pai, pegava essa criança, que via, que abraçava, que beijava, ele entendia: meu Deus, por que será, né? Que quando eu faço essas besteiras, todo mundo está do meu lado. Quando eu não faço, que eu estou quietinho, ninguém vem. Então foi nesse momento que ele aprendeu a manipular. Então eu vou fazer um monte de besteira, vou caminhar, vou levantar, cair de novo. Aí todo mundo vai para perto. Nesse momento, ele aprendeu a manipular. E como ele tentava se levantar, porque ele está com força aqui, ó. A força dele é no tronco. Então ele tinha força para estar se mexendo. Só que ele caía, que ele não tinha força nas pernas. Por isso que cai ali nos primeiros passos, aí é onde ele tem a percepção da manipulação. Não é que essa criança é manipulador, é ruim, é de mau caráter. Não. É só porque ele tinha essa percepção. Não quer dizer que ele sofreu essa dor, tá, gente? Da manipulação. Não quer dizer que ele foi manipulado de fato. Isso era a percepção que ele tinha. Cientificamente, a gente dá o nome do traço, né, de psicopata, mas a gente gosta também de dar o estrategista, porque aí é de quando você fala, ele tem um traço de caráter, né, do estrategista. Então, o estrategista é próprio ele. Ele gosta de negociar, nossa senhora, ele olha assim, ó, ele já diz para você tudinho que tá ali. Numa empresa, esse cara aqui vai estar sentado na primeira mesa, ou na primeira cadeira. Um psicopata dentro de uma empresa, quando você vai fazer uma reunião, você observa. Aquela pessoa, até numa sala de aula, quando vai fazer uma palestra, ou quando você convida alguém em casa, tem alguém que está lá no fundo. No fundo, são aquelas crianças, ou são aquelas pessoas que ainda carregam a ferida da rejeição. Então, fica lá atrás para ninguém falar com elas. Esse daqui, ele vai para frente. Ele e o oral, ele tem que estar ocupando as primeiras cadeiras, porque eles querem serem vistos, eles querem falar, esse daqui quer observar, quer negociar, então, e ele quer já te dar a resposta de tudo que está acontecendo na empresa, por isso que ele vai estar lá sentado na primeira cadeira. E esse daqui, minha filha, vende de tudo, negocia de tudo. Vamos lá. O masoquista, o traço de caráter, né, que a gente fala que é o planejador. O planejador ele tem como dor existencial a humilhação. Cientificamente, quando eu falo masoquista, psicopata, traço oral, esquizoide, esses traços, eles são exatamente cientificamente falando, eles têm esse nome, tá? Mas aí, estudando e cada vez mais pesquisando, cada vez mais, cada terapeuta, cada médico, cada profissional vai dando aqueles nomes que eles acham que cabe para aquele traço. Aqui é um período que acontece, que é o período do desfraude. O que é o desfraude? Imagine que ele já passou lá nos primeiros passinhos, a mãe já viu que ele está nos primeiros passinhos, agora o que a mãe vai fazer? Não, meu amor, você já está fortinho. Então está na hora de você fazer o quê? Simplesmente tirar a fraldinha. Aí ela tira a fralda e diz para essa criatura: agora você só vai fazer xixi e cocô lá no piniquinho. Aí a criança não sabe de nada, porque ela está sendo mielinizada aqui na cintura, ela não tem ainda a coordenação do esfíncter, seja esfíncter anal ou uretal, mas ela não tem ainda. Não consegue controlar o xixi, o cocô como a gente faz hoje. Então, o que que ela fazia? Ela fazia xixi, ela perdia o xixi, muitas vezes ficava brincando com o cocô, porque ela não sabe de nada ainda, ela não tem nem força para levantar para ir no piniquinho, mas o pai e a mãe quer, porque quer que essa criança faça as necessidades lá, ou no banheiro, ou no piniquinho, seja onde for, mas menos na fralda. E aí, o que que acontece aqui? Porque ela tinha essa percepção da humilhação. Imagine você que a mãe, o pai, quem cuidava da criança, chega na criança e olhou na calça toda suja, fez xixi na calça de novo, fez cocô de novo, fez as suas, digamos, necessidades básicas ali, que seriam fisiológicas, fez tudo na calça. O que que
Eles vão falar, brigar. E isso acontece mais aonde? Quando a criança está na escola. A mãe pega na orelha, por isso não pega no bracinho. É uma forma de educar? Sim, mas é uma forma de educar que talvez aquela criança está tendo uma percepção de humilhação. Porque ela se sente humilhada, porque ela está suja, ela fez algo que a mãe, que o pai está brigando, que a professora está brigando, e ela se sente humilhada, principalmente se estiver na frente de outras pessoas. Essa humilhação ela vai carregar para o resto da vida. Por quê? Porque é algo que não é fácil de tirar. Se vocês querem saber, essa daqui é uma das feridas que mais é difícil, primeiro de tudo, da gente perceber, da gente se aceitar com a ferida da humilhação e curar essa ferida. Porque quando a gente tem essa dor existencial que é a humilhação, para a gente não serve para nada, gente. Aí a gente cresce, como a Dilma, por exemplo. Se você for ver, a Dilma, quando saía algo que não estava planejado nos planos dela, ela desmoronava. Por quê? Porque essa criança, ela tinha que fazer tudo dentro do horário, porque senão ela fazia xixi, ela fazia cocô e alguém ia brigar com ela. Ela não podia se mexer muito, porque poderia ser que escapasse. Ela não tinha ainda a sensação, ou ela não sabia que se ela se mexesse ou não, não ia sair, porque ela só tinha que ter a vontade de ir no banheiro, mas ela não tinha esse controle ainda. Ela nem sabia, era muito pequena. Todas nós passamos por isso, tá, gente? E o que que acontece? A gente vai carregando cada vez mais essa ferida, essa humilhação. Por quê? Porque a minha percepção é: alguém vai brigar comigo. Se eu fizer algo e que não der certo, alguém vai brigar comigo, alguém vai me humilhar e vai ser na frente de outras pessoas. Então eu carrego esse peso. Então, se você for ver, as pessoas que têm a dor da humilhação muito alta, ela tem uns ombros assim, ó, ela senta assim. Por quê? Porque eu carrego esse peso. Eu carrego essa vergonha, eu não me acho capaz de nada. E essa pessoa, ela é muito fiel, ela é uma ótima amiga. Uma ótima amiga. A masoquista, você pode contar o que você quiser para ela. Ela vai guardar, ela não vai contar para outras pessoas. Então, por isso que ela absorve muita gente para contar tudo que você possa imaginar para ela, porque sabe que ela é uma ótima amiga. Ela não vai sair daquela caixinha dela. Ela vai ficar ali e automaticamente ela carrega os problemas dos outros com ela. Ela tem força aonde a força dela, se você for ver, é o quê? No planejar. Ela planeja, ela gosta de organizar. Por quê? Porque ninguém pode tirar ela do lugarzinho que ela está. Porque ela acha que se ela não planejar, não organizar, vai sair as coisas, não vão dar certo, as coisas não vai dar certo. Então, ela vai ser humilhada. Então, por isso que ela organiza tudo, por isso que essa pessoa aqui, tá? Ela é uma planejadora. E outra coisa, ela tem uma sensibilidade tão grande que ela é capaz de olhar para você e falar assim, ó, esse negócio aqui não vai dar certo. Se você conhece uma pessoa que tem um traço que carrega essa dor da humilhação e você está fazendo um negócio com ela, ou ela chegou em você e falou, amiga, não faz isso não. Eu sinto dentro de mim que esse negócio não é bom. Escuta essa pessoa, porque ela tem uma percepção muito grande do amanhã. Ela prevê o amanhã, porque se ela não prevê dentro dela o amanhã pode ser que dê errado e alguém vai jogar a culpa em cima dela. Então, por isso que é importante a gente saber, porque muitas vezes a gente está se culpando de coisas que não tem nada a ver com a gente. Não é que alguém fez algo e eu saí das minhas rotinas, eu saí daquela minha caixinha e agora vai dar tudo errado. Não, gente, sai. Você que tem esse traço, que você se sente assim acuado ali dentro da tua caixinha, sai. Começa a fazer coisas diferentes. Ah, eu não gosto. Não, você vai fazer. Eu falei para Sandra, né, Sandra? Eu falei, Sandra, começa a marcar. Eu gosto que as pessoas cheguem no horário. Então, começa a atrasar você.
Começa a marcar uma coisa e ali no meio daquilo que você marcou, coloca outra coisa para você sair, você começar a se acostumar e resolver várias coisas ao mesmo tempo. Isso quer dizer que você vai ficar multifuncional? Não, isso é só para você sair um pouco da tua zona de conforto, dessa caixinha que a gente criou quando a gente era pequenininha, para sair da dor da humilhação, digamos assim, para você vir para o teu poder, para o planejador, para aquela pessoa que pode planejar qualquer coisa, que pode te ajudar a organizar qualquer coisa e que pode prever muita coisa, tá bom? O corpo dela ela não é quadrada, ou ela não é redonda, ela não é o comprido sem roda e ela não é aquela pessoa esbelta. Ela é o quê? Um quadrado. Se você for ver, ela não tem cintura, essa pessoa não tem cintura, tá? Então vamos lá. Esse daqui é o traço, né? Cientificamente falando, rígido, mas a gente chama do realizador, porque é aquela mulher linda, aquela mulher que ela faria de tudo quando era criança para ser aquela realizadora, né? Então, essa dor existencial dela da traição aconteceu no período do surgimento da sexualidade. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que opa, deixa eu passar para cá, onde estava mesmo. Que era entre os seus 4 anos, 4 anos, 5 anos, essa criança, ela estava tendo, digamos, eu digo até os 5 anos de idade, tendo o desenvolvimento da sua sexualidade. Tá? Tem criança que é com 5, com 4, mas tem criança, gente, que é com 7 anos, que é com 6 anos. Então, depende, a gente precisa avaliar o desenvolvimento dessa criança, porque muita criança é um pouco mais avante, muitas crianças, elas têm um pouco mais de dificuldade. Então, o que que acontecia aqui? A mielinização desses neurônios estava sendo formado aonde? Exatamente na parte pélvica, na parte do cóccix, era onde estava a sensibilidade. Então, por isso que ela ficou bonita, porque era exatamente no surgimento da sexualidade. Então, a gente usa as ferramentas que a gente tem. Tá? No momento que era a minha boca, eu falo. No momento que era a minha sexualidade, eu fiquei bonita. Se vocês forem olhar para a Camila, eu acho que ela tem não sei quanto de rígido, né, Camila? Por quê? Porque ela nasceu bonita. Por mais que tenha tido um período da vida dela que ela engordou alguns quilinhos por algumas coisas, mas independente, ela é linda do jeitinho. Do qualquer jeito, ela é bonita. Então, aí a gente fala assim, então quer dizer que o traço rígido, o traço da realizadora só tem as mulheres bonitas? Não, gente. Aqui nós estamos falando daquelas mulheres que sabem se comportar, que sabe que tem uma certa postura, que tem força, que é guerreira, que vai para a luta. E essa mulher, ela pode ter um pouco, tá, do traço, não tão uma porcentagem alta, mas aquele pouco, juntamente com os outros traços, representa muito. Porque senão ela não sairia. Por exemplo, eu dou um exemplo de mim. Eu tenho a realizadora, não é muito, mas é um pouco, bastante até direi, mas eu não sou aquela mulher esbelta, aquela mulher que sabe se comportar na frente de todo. Sim, eu sei me comportar, mas eu não sou elegante, digamos assim, digamos, fisicamente, tá? Mas aí você vai ver, eu tenho essa força, eu tenho essa realizadora dentro de mim. Por quê? Porque aí daqui a pouco eu explico para vocês, nesse período, tá? Que eu percebi, que eu tive essa percepção da traição, talvez fosse num período onde a minha mãe estava com conflito com o meu pai. E aí era um período onde a minha mãe estava passando por um processo de traição, e o que que acontece? Eu potencializei isso. Por isso que eu fiquei muito realizadora. Não quer dizer que não foi esculpida o traço do rígido em uma porcentagem alta, mas simplesmente o que a minha mãe estava passando, eu, por estar ali, eu vendo, assistindo e vivendo com ela, eu trouxe isso para mim. Então, e isso não serve só para o realizador, tá? Serve para
todos os traços que eu acabei de explicar. O realizador, porque a criança aqui já está com 5 anos, ela já está com um pouco mais, ela já entende mais do que uma criancinha de meses, né? E o corpo dessa mulher é, como eu falei para vocês, ela é chique, ela é elegante, ela é harmônica. Você olha, não falta nada nessa mulher. E ela é muito competitiva. Se você for ver, a maioria dessas mulheres que estão no esporte, ela tem o traço A2 existencial da traição. Ou por quê? Porque elas têm muitas forças nas pernas. Ela estava sendo mielinizada aqui embaixo na parte da pelve, e aí ela ficou com força nas pernas. Então, elas são competitivas, elas não gostam de competir. Essa pessoa aqui, ela não vai fazer nada sozinha. Mas se você der algo para ela fazer, ela só vai te devolver quando tiver perfeito. Por quê? Porque ela é perfeccionista ao último. Ela quer tudo perfeito. Ela é capaz de não sair de casa se a roupa não estiver como ela acha que tem que ser. Ela não vai começar um negócio, ela não vai começar um empreendimento se não estiver como ela acha que tem que ser. Ela é muito, muito, muito perfeccionista, tá? As consequências dessas feridas, gente, as consequências. Opa, vamos adiantar aqui que já está, né, quase chegando na nossa hora, mas vamos lá. As consequências dessas feridas emocionais, seja as feridas que eu acabei de explicar, que são as feridas da primeira infância, seja as feridas que, além de ter essas percepções da primeira infância, nós também tivemos feridas emocionais que passamos ali realmente. Muitos de vocês, muitos vocês que vão assistir depois, também talvez teve algo no decorrer da vida de vocês, tipo, sofreu realmente um abandono. Você nasceu, mas a mãe foi embora. Você estava vivendo em um lar onde você viu o pai brigando com a mãe traindo o pai traindo a mãe, e isso você carregou, isso potencializou essas feridas da primeira infância, que foi um processo natural do nosso corpo. Então, por isso que hoje nós carregamos uma humilhação, e a humilhação talvez é a que mais dói. Por quê? Porque quando você estava naquele período que você estava tendo a percepção da humilhação, você viu o teu pai humilhando a tua mãe. Você via a tua mãe humilhando o teu outro irmãozinho. Você via a tua mãe humilhando o teu pai. Você via alguém da família humilhando alguém que você gostava, e isso potencializou. Alguém, por exemplo, nos abusos que a gente fala, não nos abusos, abusos sexuais, o que que acontece? Aquela criança está naquele período e foi um período que ela se sentia tocada diversamente, ela se sentia tocada ou por alguém da família ou por alguém que ela estimava, e aquilo potencializou. E são essas dores que a gente carrega e que a gente não entende por quê. E são essas dores que não deixam a gente avançar em nada, causando o quê? Causando, por exemplo, uma paralisação na saúde. Digamos, vou começar daqui de baixo porque é o menor, e eu gosto de ir sempre para o maior. Então, na saúde familiar, uma criança que foi manipulada, uma criança que foi abusada, uma criança que foi rejeitada, uma criança que foi abandonada, gente, carrega feridas graves dentro dela. Por quê? Porque se sente impotente, não é capaz de nada, se sente a pior pessoa do mundo, tudo que vai fazer acha que não dá certo e não sabe o porquê. Porque dentro dela, ela quer que dê certo. Dentro dela, ela acredita que ela pode fazer, mas na hora que ela começa a fazer, é como se aquelas vozes que briga dentro da gente, que a gente fala que é demônio, que é espírito ruim, não, nada disso. São só essas 5 feridas que brigam entre elas, tá? Uma quer fazer, a outra não quer fazer. Uma acha que você é potente, a outra acha que você é a pior pessoa do mundo. A outra quer porque quer se mexer, o outro quer que você fique quieto. Então, a briga entre a tua orelha esquerda e a tua orelha direita não são coisas ruins, tá, gente? São as tuas feridas que estão brigando aí com você. Por isso que você precisa identificar quais feridas tem e depois você começar a realmente a curar essas feridas, porque todas têm cura. Uma pessoa que sofreu qualquer dessa, que sofreu não, né? Que todos nós passamos por essas feridas.
Só que essas feridas foram potencializadas. O que vai acontecer? Eu vou trazer isso para a minha saúde familiar. A minha família, elas vão sofrer, porque eu não vou ter sonho. Uma pessoa que se sente humilhada, ela não vai sonhar. Ela não vai conseguir ter uma vida sonhando que ela vai ser algo, que ela vai fazer algo grande. Não vai, não adianta. Saúde espiritual, ela vai culpar Deus. A primeira coisa é culpar Deus. Além de culpar os nossos pais, a gente culpa Deus. Então, por isso que a nossa saúde espiritual é baixa. Deus não existe. Por que que ele me deixou aqui? Por que que ele deixou eu passar o que eu estou passando? Saúde física. Você acha que você sofrendo, se achando a pessoa pior do mundo, achando que você está gorda, achando que ninguém gosta de você, você vai querer ir para a academia fazer o quê? Não vai, você vai querer ficar em casa comendo. Saúde financeira. Uma mulher bonita, como o traço rígido que eu acabei de mostrar para você. Essa mulher, na dor existencial dela, ela não sabe administrar dinheiro. Sabe por quê? Porque ela só vai querer comprar tudo do bom e do melhor, porque ela tem que aparecer, ela tem que ser a melhor, porque quando ela percebeu que ela escolheu, porque assim, ó, a traição, gente, eu nem falei isso, mas eu vou falar que é importante. No período da sexualidade, a criança escolhe alguém para ser o par dela, porque ela descobre que tudo é em par, o tio com a tia, o vô com a avó, a mãe com o pai, então ela também quer um par. E aí quem ela escolhe? O pai. Ela escolhe o pai para ela, para a menina, passa a ser o rei, o amor da vida, e o menino, quando está nesse período, escolhe a mãe. Só que aí, de repente, aquela criança descobre que o pai adora ela, vai passear com ela, porta ela em tudo quanto é canto, mas de noite dá um beijinho e deixa ela lá. Na cabeça dela, a percepção dela é que ela foi traída, é que o pai traiu ela. Aí, de repente, digamos que esse pai realmente vai embora. Como que você acha que essa criança fica? Traída pro resto da vida. Ela vai carregar essa ferida dentro dela pro resto da vida dela. Vai se relacionar com o marido? Não. Ela acha que ela vai ser traída. Amigos, ela acha que ela vai ser traída. Então, não vai se relacionar bem. A saúde financeira dessa mulher, como que vai ser? Péssima, porque ela vai comprar tudo. É aquela pessoa que compra, que compra, que compra, compra, compra e não para de comprar. Ela não vai pensar em guardar um dinheiro, porque ela quer ser a melhor do lugar onde ela está, porque ela quer fazer o quê? Ela quer ser percebida. Ela quer parar de ter aquele sentimento de traição que o pai fez no início. Ela hoje ela quer ser percebida, quer ser amada, e é exatamente por isso ela não sabe lidar com dinheiro. Dificuldade no relacionamento. Gente, uma pessoa que carrega uma ferida dessa, que potencializa com outras feridas no decorrer da vida, essa mulher não se relaciona com ninguém. Ela não vai acreditar em ninguém. Por quê? Porque ela não acredita nela. Ela não vai confiar em ninguém. O marido dela, muito menos. Vai ser uma coisa desastrosa a família dessa pessoa. Por quê? Porque ela não tem relacionamento saudável com ninguém, tá? Saúde mental. Hoje nós estamos tratando depressão, ansiedade, distúrbios, tá? Mas tantos distúrbios, bipolar, mas tantos. Por quê? Porque essas pessoas não procuram primeiro descobrir quais foram as suas feridas emocionais que ainda estão abertas, sangrando dentro dela, tá? Depressão, a gente fica buscando o passado. Ansiedade, eu quero o presente, eu não estou no agora. Uma pessoa que está ferido, ele tem medo de viver no passado, ele tem medo de ir para o futuro e ele tem medo de ficar agora. Então ele fica pairando no ar. Ele não tem um lugar para ele. Então, essa pessoa que está ferida não se sente bem em lugar nenhum. E isso é muito grave, porque vai levar a um bloco total, digamos assim, e a levar a usar remédio, a estar muito mal. Então, por isso que a gente precisa identificar, curar tudo isso e sair do lugar onde nós estamos. É, para identificar essas feridas, a gente precisa saber do quê? A causa. Por que a causa? Você precisa reconhecer as suas feridas emocionais, porque imagina você que se eu sei dessas feridas, agora como eu falei para vocês, que foi um percurso natural
dessas feridas, todas que a gente falou da primeira infância, passou dali, existiram outros traumas nas nossas vidas, outros conflitos que potencializaram essas feridas, por isso que eu preciso saber a causa. O que que causou aquela ferida? Ah, eu me sinto abandonada. Mas por quê? Né? Quem que causou isso aqui? O quem que já é a segunda parte é quem que causou? Foi quando minha mãe me abandonou? Teve realmente um abandono ou isso é coisa da minha cabeça? Foi a minha percepção de quando criança? Não, a minha vida inteira eu nunca fui abandonada por ninguém. Foi só a minha percepção. Então tá fácil. Ah, não foi só a minha percepção. Além de eu criança ter tido essa percepção, o meu pai me abandonou, a minha mãe me abandonou, eu fui viver na creche, ninguém gostava de mim, eu fui viver com famílias, eu fui abandonada por várias famílias. Você acha que uma pessoa dessa vai continuar sempre na alta? Ela pode até chegar, mas ela vai ter altos e baixos, altos e baixos, alto e baixo. Quando? Quando aconteceu é importante, tá, gente? Por quê? Porque imagine vocês que se eu não sei quando foi no período da minha vida, vai ficar difícil. Ah, essa ferida me aconteceu, tá? Eu sei que eu tive a ferida da humilhação. Mas aí, depois eu casei e eu fui humilhada a minha vida inteira. Então isso quer dizer que uma ferida emocional da primeira infância que eu passei lá com a minha mãe, com os meus pais, está sendo potencializada agora eu depois de grande? Sim, gente. Sim. Por quê? Porque é como se você estivesse relembrando. E isso vai aumentando, 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 a ponto de você explodir com aquela sensação de humilhação que você tem dentro de você e não consegue fazer mais nada para você. Por quê? Porque você passa a não existir. É só aquela dor, porque é uma dor muito forte da humilhação, viu, gente? Classificação das feridas, eu não vou falar que aqui eu mostro um pouco de como faz a ferida cutânea e a ferida emocional, mas aqui não, a gente vai já diretamente para a cura. Então, a parte boa é essa, gente. Toda e qualquer ferida tem cura, não esqueça disso. Toda e qualquer ferida tem cura. Nós sempre falamos, e eu gosto muito de frisar isso, as doenças somos nós que procuramos. Qualquer doença que hoje você está passando, não esqueça, foi a tua mente que te levou para aí. E vai ser também a tua fé em primeiro lugar, mas também vai ser a tua mente que vai ajudar você a sair daí. Então, identifique isso para que você possa curar, seja o que for, tem cura. Só precisa você entender como começou, identificar aquilo e ir lá e curar, tá bom? Então, eu vou ler aqui uma parte, deixa eu ver se eu acho, tá? Gênesis, tá? Que eu quero que vocês entendam uma coisa. Para que a gente cure uma ferida, como eu falei, a gente tem que entender onde começou, com quem que causou, como foi potencializada. Depois disso, eu tenho que fazer o quê? Abrir o meu coração. Gente, eu não vou curar algo que está dentro dele, dentro do meu coração, dentro da minha alma, se eu não abro essa fonte viva que está aqui. O meu coração é a porta de tudo. Então, eu tenho que abrir o meu coração, eu tenho que abrir a minha boca, eu tenho que me expressar, eu tenho que falar aquela dor, eu tenho que colocar para fora essa sensação que eu estou sentindo. Eu tenho que expressar esse sentimento, que é o sentimento da dor, o sentimento do abandono, o sentimento, aquela sensação que eu estou sentindo. Depois eu tenho que falar o nome disso, porque eu preciso saber o que que é. Depois eu tenho que reconciliar. Reconciliar quer dizer que eu vou simplesmente juntar esses pedacinhos, eu vou ou me reconciliar com pessoas ou comigo mesmo e vou ressignificar. Eu vou mostrar aqui uma passagem para vocês, eu vou ler rapidinho, que é Gênesis 45, 1. Imagine vocês que José quem foi José? O rei do Egito. José era o grande homem do Egito. Faraó, tudo o que precisava era José que tinha que fazer. José era uma potência, mas era um homem ferido. Por isso que ele sofria tanto. Por quê? Porque José, em 45:1, quando teve aquela fome
lá, né, aquela época, né, dos 7 anos de fome, José simplesmente fazia o quê? Acabou o grão de todo mundo, ninguém tinha mais comida em casa, então eles pegavam o que eles tinham de bens materiais e ia lá no Egito, no faraó, para trocar pelo alimento, trocar por algo, por trigo, para poder plantar, para poder ver se nascia alguma coisa. E era José que fazia essas reuniões, eu imagino aquele pátio gigante daquele palácio, ele fazendo essa tratativa. Um belo dia, né, João, ou José, simplesmente, no 45:1 fala, ó, então, José não, não podia não podia conter diante de todos os que estavam ali com ele. E clamou: Fazei sair daqui todo varão, e ninguém fica com ele. Quando José se deu a conhecer os seus irmãos. Ou seja, no 45 fala que José estava ali, de repente ele viu que quem estava na frente dele eram os irmãos dele. Vamos lendo que a gente vai entender que ferida ele tinha. E aí, de repente, José pediu para sair todo mundo. Ele entrou para o quarto dele no 42, ó, e fala: E levantou a sua voz com choro de maneira que os egípcios o ouviam e a casa do faraó o ouviam. Ou seja, ele chorava tão alto, ele colocou isso para fora, esse sentimento que ele sentiu para fora, que todo mundo ali ouviu no palácio. Todo mundo ouviu o choro de José. Por quê? Porque lá no 45:4 diz: E disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, então, disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Essa era a ferida dele. Ele foi abandonado pelos irmãos. Ele foi trocado. Simplesmente os irmãos dele vendeu ele para o Egito. E ninguém nunca mais soube dele. Quando eles foram lá no Egito fazer essa troca de que eles precisavam daquela alimentação, daqueles grãos, ele não imaginava que ali estava o irmão que eles venderam. Então, a dor dele aqui, dizer a nome da dor, era o quê? Ele está falando expressamente: sou José, o irmão que vocês venderam. Imagina a dor desse homem que estava ali dentro. E aí, lá em cima, lá no 45, 14, 15, ele fala assim: E lançou-se ao pescoço de Benjamim. Depois vocês lerem tudo que vocês vão entender. Mas lá ele se lançou no pescoço do irmão mais novo, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também junto com ele. Quando ele falou que era o irmão e que era José, aqueles que eles venderam, os irmãos se aproximaram. Ele abraçou e simplesmente ele chorou junto com o irmão. E ali eles se reconciliaram. E aí ele falou para o irmão buscar o pai, e aí teve toda a conversa que eu aconselho vocês lerem. E a outra parte é ressignifique. Como que eu vou ressignificar essas feridas? Eu falei, eu entendi, eu me liberei dessa ferida. E agora eu vou ressignificar como? Gênesis 1:26 a 28. Lá vocês vão entender quem é você. Lá você vai entender o que você pode. Lá você vai entender quando Deus trouxe você aqui, o que é que Ele queria que você soubesse de você. Eu sei que você não está entendendo quem você é, mas vai lá e lê Gênesis 26 a 28. E para a gente terminar, para fortalecer, não esqueça que lá em Mateus 10:8, Deus falou: além de você descobrir em Gênesis, você vem aqui reconciliar e fortificar ainda mais. Cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberam de graça, dei também de graça. Jesus fez tudo isso pela gente. Ele foi e doou para a gente. Então a gente também pode doar para outras pessoas. Você pode fazer tudo isso que eu acabei
de falar aqui. Só precisa você ter fé, acreditar e buscar, porque foi exatamente isso que Deus trouxe a gente aqui para ser. Eu sei que a dor que a gente está passando, ou que muitos de vocês, ou que vão assistir depois, pode estar passando, mas o que eu falei no início, eu volto a falar agora. Não existe dor que não possa ser curada, não existe doença que não pode ser resolvida. Então, gente, vamos identificar. Eu me disponibilizo. Querem falar comigo? Entre em contato comigo. Aqui estão as minhas redes sociais, está o meu WhatsApp. Entre em contato comigo que eu vou ter todo o prazer do mundo de ajudar você. Tá bom? Então, meninas lindas, vocês têm alguma pergunta? Podem fazer. Eu vou tirar o compartilhação aqui, eu vou tirar aqui. Vocês podem fazer perguntas, tá? Eu estou aqui para ajudar. Ou melhor, eu não, né? Eu e ele. Vai lá, bonita. Val? O meu Kátia? traço, o meu traço é oral e masoquista, né? Eu acho que é, né? Então, Eu você fiz tem umas. uma potencial, você tem o oral, a tua oralidade é alta também, mas o teu masoquista vence da tua oralidade. Então, assim, o primeiro, a gente não fez o gráfico, mas eu te digo que você tem o traço do masoquista alto, o psicopata não, mas você também tem ele, mas você tem mais o masoquista e o oral. Aí vem o rígido, depois vem o psicopata e tem um pouco também do esquizoide, que é o que a gente fala da rejeição. Mas o que dá para perceber no teu corpo, da forma que você fala, de como a gente conversou, dá para entender que você tem o masoquista muito alto. Ok, obrigada. Entendeu? Então, por isso que você, às vezes, tem esses alto e baixo, e que você sabe o que fazer, mas não consegue executar. É exatamente por ter um traço desse alto. E aí é o que eu te ensinei. Quando estiver assim, fecha o olho e vai. Você tem que romper, tem que sair da caixinha, porque se você deixar, você vai ficar em casa, você vai dormir, você vai comer, você vai fazer qualquer coisa que vai te dar bem-estar. E o bem-estar é estar bem. Eu não quero sair daqui. Entendeu? Então, você tem que fazer algo para quebrar aquilo ali, aquela fisiologia que está o teu corpo naquele momento. Você tem que fazer algo para sair daquilo ali. Aí você vai cada vez mais acostumando, se habituando. Aí, minha filha, com certeza é só viver nos recursos, porque o teu recurso é muito bom. Você planeja, você organiza, você prevê coisas, tá? Você é uma pessoa forte, você é uma pessoa muito forte, mas quando tira você do teu cantinho que você sabe? Aí você já fica toda perdidinha, ficava, porque agora você sabe que é esse traço. Aí você vai trocar com ele. Você vai dizer o quê? Fica quietinho, amor. Não tem problema não. Eu sei que você é forte. Fica aí, porque agora vai entrar o oral. Eu preciso falar de Deus para essa pessoa. Eu preciso evangelizar essa pessoa. Eu preciso ir ali dar uma palavra profética para essa pessoa. Ela tá dentro de você dizendo: você vai fazer ridículo. Não vai. Fica quieta. Valquíria, para que você vai abrir a boca? Essa é o teu traço masoquista. O teu traço oral quer ir, mas o teu masoquista não. Entendeu? Então, por isso que fica essa guerra. Tá certo, obrigada. Esclareceu? Uhum. Sim. Vai lá, Sandrinha. Oi, eu não quero fazer pergunta. Eu só quero confirmar uma coisa que você falou que né, de Margot, né? Que é engraçado. Meu sonho era ser mãe. Sempre tive esse sonho e já fui mãe já com idade, né? Então, quando eu, eu e meu marido, a gente morávamos em Portugal e já planejava vir embora porque ele não se adaptava em Portugal. Então ele disse: Olha, vamos, você fica grávida lá e tal. Tá bem, de um dia para a noite eu pareci grávida. Aí ele disse: E agora? Aí ele disse: Não, não vamos mudar plano nenhum. Você fica, eu vou para França, eu vou voltar para França e tal, não sei o quê. Tá, mas aí eu disse: Eu não quero ficar sozinha. Fui embora para o Brasil.
enquanto ele ajeitava a coisa, procurava a casa aqui e tal, para vir. Mas nesse tempo, como eu já tinha idade, tive o pré-eclâmpsia. Ai, foi uma gravidez bem conturbada, viu? Bem, chorava, era horrível, porque meu sonho era ter, quando eu estivesse grávida, o marido junto de mim e tudo, e foi bem conturbada. Mas ela foi muito desejada, foi muito, mas foi bem conturbada por causa dessa situação, né? Eu chorava, ainda Uhum. chorava escondido de meus pais, como se dissesse assim, se eu só chorasse na frente dele, ele ia dizer, tá faltando alguma coisa para ela estar chorando? Tá entendendo? Faltava, que era ele, Sim. Então, né? para você ver que tem Então, tudo a é, ver, né, com ela, com o comportamento tudo, dela. muito tempo. É verdade. É só mesmo uma confirmação. Ah, tá bom. Obrigada, obrigada. Catinha, você quer dizer alguma coisa? Ah, ela escreveu que ela não estava podendo falar e nem abrir a câmera. Ai, tá bom. É verdade, Catinha. Então, gente, o que eu tinha para mostrar para vocês era isso. Principalmente, Sandra, porque as meninas novas entraram lá no grupo e eu precisava explicar isso aqui para fazer a gente entender, porque muita gente pensa que essas feridas aconteceram depois que a gente estava grande. Não, isso foram percepções que a gente teve na infância, que depois de grande, no decorrer do tempo, foram acontecendo outras coisas e que a gente foi potencializando essas feridas. Porque, querendo ou não, uma pessoa que carrega uma ferida da humilhação, que depois muda de país, que sofre o que sofre. Vamos dizer que a gente não sofreu nada de preconceito, nada, mas tem sempre aquela pessoa que olha um pouco torto. Se a pessoa já vive aquilo, ela vai potencializar cada vez mais. E aí é como se ela confirmasse dentro dela mesma, tá vendo? Tá vendo que você não pode fazer? Tá vendo que você não presta? Tá vendo que tudo que você faz não dá certo? Tá vendo? E aí vai ser só confirmações dentro dela daquela dor existencial. Então, por isso que a gente tem que aprender a descobrir as nossas dores e conversar com elas. Tem um momento que você vai querer que aquele teu superpoder entre em ação. Porque a partir de hoje eu quero que vocês saibam assim, ó, eu tenho um traço de oralidade alta, então eu sou comunicadora. Eu não sofri o abandono, eu sou comunicadora. Então, quando vier aquela sensação do abandono, você vai dizer, opa, peraí, não, 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 não. Não, você aqui, eu não, você aqui aconteceu lá. Hoje quem domina é a comunicadora. A Val, por exemplo, a masoquista. A masoquista é planejadora, é organizadora. Nani, nani, você não vai ficar aqui querendo me levar, me sentindo humilhada, porque hoje eu sei planejar. Hoje eu sei me organizar. Então, meu amor, obrigada por me lembrar disso, mas quem vai entrar em ação agora são os meus superpoderes. E aí você vai começar a organizar tuas coisas, vai sair, vai fazer tuas coisas, mas não pode ficar parada, porque senão a gente vai continuar na gaiola dos ratos. Descobri, mas eu não faço nada de novo. Eu sei que eu tenho isso, aí eu só vou fortificar para mim que eu tenho aquela dor e aquela dor vai, em vez de melhorar, vai piorar. Então, se a gente não cuidar, identificou e não cuidou, é a mesma coisa de não ter feito, tá? É a mesma coisa de você saber assim, ai, eu sei como emagrecer, mas eu continuo comendo, entendeu? Isso vai depender de você até o meu, digamos que o meu objetivo realmente é te ajudar, mas você precisa querer, tá? As pessoas precisam querer para poder serem ajudadas. Mas, deixa eu parar, deixa eu pausar aqui. Gente, então era isso. Beijinho para todos vocês. Fiquem, meninas, viu? Beijinho para todos vocês. E se você que está assistindo depois precisar de ajuda, como você viu, aqui no final da apresentação está o meu WhatsApp. É só entrar em contato comigo, tá bom? Beijinho.